Se você tirar 10 minutos do seu dia hoje, botar no YouTube Cauã Basile, você vai entender que o Atlético não está conversando com um jogador qualquer. Vou explicar a história para vocês porque nem todo mundo está familiarizado com o que está acontecendo. Mas o Atlético pode estar fazendo um dos movimentos mais impactantes do mercado da bola do futebol brasileiro. Não no mercado da bola dos profissionais, mas no mercado da bola da base, que pode trazer um retorno gigantesco para a base do Atlético para os próximos anos do Furacão. Cauã Basile é um dos jogadores mais promissores que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Jogador da base do Santos, já tem patrocínios que os jogadores profissionais sonham em ter e já é monitorado por clubes do futebol europeu. E todo aquele processo que a gente já viu alguns jogadores do Santos passarem. E óbvio, acho que o principal jogador que passou e conseguiu ser bem sucedido dentro desse processo, Neymar Júnior, ninguém tem muita dúvida quanto isso. Só que é o seguinte, o Cauã Basile vive um momento ali de ruptura com tudo que estava sendo construído no Santos. Já rompeu com o Neymar pai, agora está indo para outro empresário. Você tem ali a informação que a família está insatisfeita com a estrutura que o Santos oferece, que é realmente uma estrutura patética, se a gente for pensar no Santos como um dos grandes reveladores do futebol brasileiro. Então você tem ali um caminho de saída do Cauã Basile do Santos, e óbvio, não é só o Atlético que está interessado no jogador, mas como o Atlético entra nessa história? O Atlético convida tanto o pai, quanto a mãe, quanto o próprio Cauã a conhecerem o CT do Caju. E o CT do Caju, gente, desculpa, mas ele é impactante dentro de clubes que não tem uma estrutura mínima para desenvolver um atleta. O Cauã Basile está acostumado com uma realidade muito distinta do que o Atlético oferece para os seus jogadores da base dentro do CT do Caju. Então, aconteceu todo um tour, foi apresentado um projeto, foi apresentada uma estrutura para talvez o nome mais promissor das categorias ali sub-14, sub-15 do futebol brasileiro sair do Santos, deixar o Santos e optar a fazer parte de um projeto do Clube Atlético Paranaense. O que na minha visão seria incrível. O que na minha visão seria incrível e eu vou explicar para vocês o porquê. O primeiro deles é que eu acho que o Atlético precisa voltar a investir na base de maneira significativa. O investimento no Cauã Basile não é pequeno, tá? Se o Atlético realmente quiser contar com o Cauã Basile, o Atlético vai ter que botar uma grana em cima da mesa, porque é um jogador que já é muito valorizado em questão de salário, em questão de luvas. Mas eu acho que o Atlético precisa voltar a acreditar e apostar na base do clube. A base do Atlético já rendeu muitos frutos, sejam frutos técnicos, frutos financeiros, e o próprio presidente Mário Celso Petralha entendeu que a base ela estava indo para um caminho de sucateamento que não pode existir. O Atlético ainda precisa da base, tanto esportivamente e tecnicamente, como o Atlético precisa da base financeiramente. Então, pro Atlético ter um jogador como o Cauã Basile nas categorias de base é uma bandeira muito forte para dizer: eu valorizo minha base, eu aposto na minha base, eu quero ter times fortes na minha base, e hoje é o Cauã. Daqui a pouco pode ser outro jogador igualmente promissor. Daqui a pouco pode ser outro jogador que faça o universo das categorias de base e olhar e falar: cara, o Atlético tem um fora da curva ali. Porque os jogadores fora da curva não aparecem a todo momento. Mas se o Atlético se posicionar como um clube que recebe esses fora da curva de maneira assim, com potencial de desenvolver, com potencial de dar a melhor estrutura possível para esses garotos, pô, virarem a melhor versão possível deles em um cenário que eles vão ter espaço no sentido esportivo, não vão ficar atrás de medalhão, vão conseguir jogar tanto no sub-20, mas também ter uma boa transição para o time principal, ter as melhores condições de trabalho para alcançar um nível, seja na base, indo para seleções de base, seja no principal, já chegando, impactando e naturalmente entrando no radar de futebol europeu, que a gente sabe que hoje é um caminho óbvio que a gente tem dentro da realidade do futebol brasileiro. O garoto se destaca e depois vai para a Europa. O Atlético só ganha com isso.
O Atlético só ganha com isso. O Cauã Basílio é uma espécie de convite para outros garotos chegarem na base do Clube Atlético Paranaense e o Atlético receber esses garotos da melhor maneira possível. Então a expectativa do Atlético de fechar com o Cauã é de novamente ter um grande nome na base do clube e de novamente poder olhar para a base do clube como parte de um projeto esportivo que daqui a 2, 3, 4 anos consiga botar um fora da curva no time principal e daqui a 2 anos, a partir de um processo de prospecção um pouco mais bem definido, conseguir encontrar um destaque, pô, sei lá, no interior de São Paulo, no interior de Minas e trazer esse destaque também e fazer a base do Atlético ser talvez o que a base do Palmeiras é hoje. Eu não sei se o Atlético ele tem condição de se aproximar do time principal de Palmeiras, não sei se o Atlético tem condição de se aproximar do time principal do Flamengo, mas a categoria que o Atlético pode se aproximar dos principais times do futebol brasileiro são as categorias de base. Não tem como negar isso. As categorias de base elas são mais democráticas pro projeto Clube Atlético Paranaense do que se a gente for parar para pensar no time principal, no futebol principal. Então, quando você consegue se diferenciar nas categorias de base e fazer um trabalho realmente sólido de médio e longo prazo, naturalmente você vai ter um trabalho no time principal mais bem elaborado, porque esses garotos eles vão chegar no nível de entrega legal. Então, é assim, é um ciclo que, no final das contas, se for bem desenvolvido, vai botar o Atlético eventualmente numa condição de brigar por títulos. Porque a gente sabe que a fase 2018-2022, que foi a fase mais vencedora da história do clube, teve uma digital muito grande da base. Teve uma digital de Santos, teve uma digital de Kelvin, teve uma digital de Léo Pereira, teve uma digital de Renan Lodge, teve uma digital de Christian, teve uma digital de Vitinho, teve uma digital de. Cara, pro Guimarães não, mas querendo ou não, fez parte ali do processo de aspirante. E de vários outros jogadores que a gente sabe. De Rômulo, que fez gol de classificação em Libertadores. Então, assim, o Atlético ele contou com sua base para viver o melhor momento da sua história. O Atlético contou com sua base para viver um momento de grande destaque, onde brigou por títulos e teve grandes campanhas e se aproximou do topo do futebol sul-americano e do futebol brasileiro. Então, apostar na base é quase que uma obrigação. Acreditar no processo de base é quase que uma obrigação. E o Cauã Basílio hoje parece ser uma das apostas mais seguras, né? Porque nem sempre o destaque da base vai ser destaque no principal e eu tenho certeza disso. Mas quando você tem um garoto tão talentoso, você acredita que esse processo ele te dá ali algumas etapas de confirmação que o moleque vai ser muito bom. E por enquanto, apesar de alguns scouters de base falarem de uma fragilidade física do Cauã, tecnicamente, realmente, o moleque se sobressai. E vou ser bem sincero com vocês, é a contratação que eu tô com mais expectativa do Atlético fechar, mais do que qualquer contratação pro time principal. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, é nóis, gente.